Olá, bem-vindos a mais um Conversa Pública Especial. No programa de hoje vamos abordar a evangelização em países árabes. O cristianismo é considerado crime em boa parte dos países árabes e a necessidade de levar a palavra de Deus é algo que exige dos missionários muita coragem, determinação e criatividade. Conversamos com Flávio Ramos. Ele é presidente da Missão Evangélica Árabe do Brasil. Confira. Sou Flávio Ramos, fundador e presidente da Missão Evangélica Árabe do Brasil. A MEAB é uma missão brasileira, localizada lá na Tríplice Fronteira, com o foco de trabalhar com o povo árabe, na pregação do Evangelho, mas também uma missão focada na capacitação, no treinamento de missionários que desejam servir a Deus no mundo árabe. Eu servi no norte da África, no Marrocos especificamente, isso já fazem 14 anos, e quando eu fui para Marrocos, não encontrei aqui no Brasil um treinamento específico. No movimento missionário nós temos o treinamento geral e treinamentos específicos. Por exemplo, se alguém quer trabalhar com indígena ou com hindu, é bom passar por um treinamento específico. E quando eu fui para Marrocos não havia esses treinamentos específicos. Então, ao retornar do campo, entendi que Deus queria que a gente ficasse aqui no Brasil e formasse a MEAB para promover, para dar aos missionários um treinamento específico. Então a MEAB surge nesse contexto para ajudar os missionários brasileiros a ter um treinamento específico para o mundo árabe, para aquela região do mundo. Sou a quarta geração de evangélicos da minha família. A gente tem tido contato com o Evangelho já há bastante tempo. E a minha família sempre foi daquelas que gosta de receber pastores, missionários. Eu me lembro ainda quando eu era pequeno, ouvindo na mesa os missionários contando as histórias. Minha mãe foi criada por uma missionária americana, então isso sempre ardeu o nosso coração. Mas depois da conversão, lá pelos 18, 19 anos, o interesse foi maior e aí comecei a frequentar uma igreja onde o pastor tinha uma visão missionária, o pastor Humberto Aragão, que foi presidente da OEM por muito tempo. A gente começou a ter mais acesso com missionários e um dia eu ouvi um missionário do mundo árabe falando ele tinha uma perspectiva do mundo árabe muito diferente da época. Ele trouxe as belezas do mundo árabe, as oportunidades do mundo árabe, claro, e a sua dificuldade. E aquilo chamou a minha atenção. Eu já tinha uma vocação missionária, já estava no período de preparo, mas não sabia, ainda não tinha uma definição onde servir. E aí um outro missionário me convidou para visitar o Marrocos, o Egito, espiar a terra. E ali o Senhor começou a confirmar no meu coração, mas primeiramente foi pela questão da necessidade. Pouquíssimos obreiros estavam servindo num contexto de norte da África, de mundo árabe, de mundo muçulmano. E eu fui impactado por isso, de servir a Deus onde Cristo ainda não estava conhecido. E aí dali foi apaixonante. Eu comecei a gostar mais do povo, da língua, da comida, é claro, dos desafios. Isso me atraiu. E no ano que vem completo 20 anos trabalhando com isso e estou muito empolgado e muito animado. Parece que eu estou começando agora, estou aprendi muitas coisas, mas o mundo árabe está na minha mente, no meu coração e eu quero compartilhar isso com vocês. A gente está falando de quase 18, 19 anos atrás, o movimento missionário ainda nessa área de mundo muçulmano, tínhamos pouca orientação. Eu, quando cheguei lá, nessa viagem de expiação de terra, eu percebi o quanto o povo brasileiro era amado e quanto o povo brasileiro era assim, querido pela questão do futebol, que todo mundo já sabe. E lá eu comecei a ter alguma noção. Eu gostava de futebol, joguei futebol amador. Assim, alguns dos meus amigos que estiverem vendo isso vai dizer que eu era um perna de pau.
mas não é verdade. Eu não era um craque, mas também não era um perna de pau. E lá eu comecei a entender se eu tivesse alguma área da área de futebol, isso poderia me abrir portas. Então, quando eu voltei, eu me lembro bem reunindo a liderança da minha igreja, diáconos e outros. E aí, Flávio, o que Deus falou contigo nessa viagem ao Egito, ao Marrocos? Falei, olha, o que Deus falou no meu coração é que eu preciso ser um juiz de futebol. Os caras falaram, nossa, o que é isso? O que aconteceu com ele? Então eu entendi que tendo alguma formação nessa área ia me ajudar. Fiz um curso de árbitro pela Federação Paulista e em seguida fiz um curso rápido pela Citrepesp, Sindicato de Treinadores de Futebol, e fui para lá para trabalhar com escolinha de futebol. Aí dei aula em orfanatos, montei comunidades, times de futebol, tudo isso tentando uma aproximação à cultura e, claro, e dar testemunho do Evangelho. Lá no Marrocos, o povo é muito aberto, o povo gosta de interação. A cultura árabe, a cultura marroquina específica, ela é muito hospitaleira. Por exemplo, eu morei 5 meses dentro da casa de muçulmanos que me conheceram no táxi. Eles abriram as portas. Eles sempre souberam que eu era cristão. Claro que não sabiam que eu era um missionário e tudo, mas eles nunca tiveram dificuldade. Porque no mundo árabe, eles olham para o Brasil e já imaginam que nós somos cristãos, porque não há diferenciação entre católico, protestante. Então eles sabiam que eu era cristão. E isso nunca foi um empecilho. Claro que nas ideias, sim. Na hora que a gente conversava sobre religião, sobre doutrina, as diferenças vinham. Mas eu sendo um cristão, eu nunca fui rejeitado por essa questão. Eu fui criticado pela minha fé, que a Bíblia foi adulterada, mas tudo depois terminava em chá, conversa, futebol, Brasil, porque é um povo muito amigável. E acho que essa ideia que a igreja brasileira não tem. Eles pensam muito num povo árabe carrancudo, fechado, que odeia cristão. Não, existe os extremistas, existe aqueles que perseguem, mas os países que eu passei, tanto do norte da África como do Oriente Médio, nunca houve problema do povo. A questão diplomática, da polícia, do governo, isso é uma outra coisa, mas em relação ao povo, não. Você é cristão, mas senta aí, vamos tomar café, vamos tomar chá, vamos interagir, vamos conversar. Então, eu nunca tive problemas quanto a isso. Agora, quando eu comecei a pregar o Evangelho, quando eu comecei a ter mais fluência na língua e comecei a colocar isso, aí de fato a gente encontra algumas dificuldades, talvez algumas rejeições. Não a nossa pessoa, mas a nossa pregação. Mas foi muito tranquilo para mim. A origem do islamismo é remontada ao século VII, com as revelações de Alá ao profeta Maomé. A religião reconhece Alá como seu único Deus, assim como reconhece em Maomé o legítimo profeta de seu Deus. Os textos sagrados islâmicos são o Alcorão, obra que contém as revelações de Alá a Maomé, o Hadith, contendo os pensamentos e as ações de Maomé, o Suná, conjunto de regras e condutas a ser seguido pelos islâmicos. Flávio Ramos conta um pouco mais desta história. O islamismo surge no século VII depois de Cristo, não é verdade? A Arábia, aquela região, porque Maomé nasce na Arábia Saudita, aquela região havia cristãos e judeus, um cristianismo, a gente pode dizer hoje, herético. Maomé teve influência, ouviu as histórias do Antigo Testamento por judeus e cristãos. Os árabes daqueles dias eram politeístas, eles adoravam a lua, a pedra e tinham muitos deuses. A Meca de hoje era um centro de adoração de todos os deuses e diferentes deuses. Maomé nasceu num contexto de idolatria, mas ele foi influenciado pela questão de um Deus único, como eu disse, de cristãos e judeus. E Maomé ouviu essas mensagens. Só que havia muitas rixas entre árabes já, cristãos e judeus.
e Maomé escolheu partir do seu próprio caminho. Então ele aproveitou algumas coisas de interesse do cristianismo. Quem lê o Alcorão hoje, quem entende um pouquinho do islamismo, vê a influência do cristianismo. Maomé pegou algumas coisas do judaísmo e colocou isso dentro do seu chamado livro Alcorão, apesar de ele nunca ter escrito o Alcorão, e disse ao seu povo que ele recebia revelações de Alá por meio de Gabriel e começou a revelar para aquele povo árabe essas mensagens. Imagina o contexto. Maomé está dizendo ao povo árabe: nós não temos um Deus, nós temos muitos deuses. Nós não temos nenhum profeta. O judeu tem profeta, o judeu tem um livro. O cristão tem profeta, o cristão tem um livro. O judeu tem um só Deus, o cristão tem um só Deus. Nós não temos. Maomé então se torna uma proposta, uma resposta para aquela necessidade do mundo árabe. Então ele diz: nós podemos ter um livro, nós podemos ter um profeta, nós podemos ter um Deus, nós podemos ter uma religião. E ele disse: esse cara sou eu. Então ele se torna a resposta. E aí o povo o aceita como profeta, aceita que as suas palavras são reveladas por Alá, que agora é um só Deus, e ele funda a religião islâmica, que agora ele se iguala aos cristãos e aos judeus. Um livro, um Deus, um povo e uma religião. E aí Maomé faz uma revolução a partir de Meca, que hoje é uma das maiores religiões do mundo e está sendo seguida por não só árabes. Aliás, os maiores seguidores de Maomé hoje não são árabes, são da Ásia, são de lugares que nem falam árabe. Então Maomé traz essa proposta. É claro que ele foi rejeitado, mas depois ele foi ouvido e o islamismo foi propagado e está sendo propagado. E hoje é o maior desafio da igreja: voltar para a região das Arábias, voltar para a Ásia e proclamar a verdade do Evangelho que Maomé totalmente tirou da sua mensagem. Ele provavelmente ou não conheceu ou rejeitou o Evangelho e fez a sua própria doutrina, que é totalmente contra o Evangelho. Há muito interesse pelo Evangelho. Eles estão interessados no Evangelho, tanto que hoje nós vivemos o maior tempo de colheita de muçulmanos vindo a Cristo de toda a história. Então a gente sabe que existe esse interesse, mas há uma barreira muito grande nesses países: o medo. Muçulmanos têm medo de conhecer a Cristo. Eles têm curiosidades, eles têm vontade, mas há muito medo. O medo da retaliação da família, o medo da perseguição, que eles sabem, o medo de perder o seu emprego por causa disso, o medo de ser, em alguns países mais restrito, preso, talvez ressachado. Então, eles convivem com muito medo, porque a maioria desses países a fé é islâmica, não há liberdade. Por exemplo, no Marrocos, onde eu vivi, o marroquino não tem liberdade para se reunir. Então há muito medo. Por um lado há muito interesse, há muito desejo, mas há um espírito de medo que toma, que assim dificulta um pouquinho a aproximação deles. Mas a gente tem visto que Deus tem agido de maneira grande. E quando eles vêm e você conhece a cultura, você conhece a língua deles, você começa a ministrar sobre Jesus e destruir aqueles conceitos equivocados que eles têm do cristão por causa do Ocidente, eles começam a ver a glória, a maravilha de Jesus, e é isso que tem atraído muçulmanos a Cristo. A evangelização dos muçulmanos sempre foi uma tarefa muito difícil ao longo da história. Com frequência, ao serem tratados com hostilidade, os missionários simplesmente seguiam adiante na busca de grupos mais receptivos à mensagem de Cristo. A MIAB, Missão Evangélica Árabe do Brasil, é uma agência interdenominacional. Nós trabalhamos em 3 áreas bem específicas. A primeira é na mobilização. Nós queremos mobilizar a igreja. Nós queremos ir até a igreja e dizer que
o mundo árabe está aberto, que o povo árabe é um povo extremamente relacional. Há muitos mitos, há muitos preconceitos. Então a MEAB tem obreiros que vai à igreja, desperta a igreja, mobiliza a igreja e tenta aproximar a igreja do mundo árabe. Nosso segundo foco e área de atuação é produção de literatura. Uma literatura que mostra o desafio do mundo árabe, do mundo muçulmano. Nós tivemos no passado muita literatura que, acredito eu, que fez mal à igreja, porque era uma literatura que só colocava o muçulmano, o árabe, como uma pessoa não bem vista, como terrorista. A MEAB vem com uma proposta diferente. A gente reconhece que tem o terrorismo, que tem todas as questões polêmicas, mas a gente quer mostrar uma outra cara do mundo árabe. Então todas as nossas literaturas, talvez a mais famosa é Descobrindo o Mundo do Islã, um livro que tenta aproximar cristãos e muçulmanos. E a terceira área, que é a mais forte, é o treinamento. A gente tem um seminário chamado Islã Sem Véu, que a gente serve a igreja brasileira para entender o mundo árabe e o mundo muçulmano. E hoje o curso de formação de missionários. O missionário muda para lá, fica um ano com a gente e sai com uma especialização em mundo árabe e muçulmano. Nós estamos em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, porque lá há uma grande concentração de árabes e muçulmanos. São 6 mesquitas na região. Então o aluno vem, além dele ter as aulas teóricas, ele convive com árabes, ele estuda a língua árabe, ele pode praticar a língua árabe, ele conversa com muçulmanos, é um pré-campo. Aqui no Brasil ele tem a oportunidade de colocar tudo isso que ele está aprendendo em prática, de estreitar relacionamentos. Então ele vai para o campo com uma visão já amenizada, ele já vai empolgado, ele já vai também vendo algumas dificuldades que ele vai encontrar. Por isso nós estamos lá na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu. Não pelas cataratas, que é linda, mas por ser uma grande concentração de árabes muçulmanos do Brasil. Eu sou questionado a respeito disso. Eu acho que de fato é uma dúvida dos cristãos. Há uma discussão ao longo do tempo dos missiólogos que trabalham, e eu não conseguiria dar uma resposta de uma maneira tão breve aqui. Ou talvez tivesse um vídeo de 1 hora, nem sei se eu conseguiria também dar essa resposta. Algumas coisas para talvez dar uma pincelada sobre o assunto. O nome Allah é usado dos muçulmanos para se referir ao único Deus. Então todo muçulmano diz que Deus é Allah. Agora, os cristãos árabes que falam a língua árabe, quando você abre a Bíblia em árabe, você vai ver lá a palavra também Allah. Que Deus, Allah, amou o mundo, João 3,16. Então o cristão também usa a palavra Allah. Então quando nós estamos falando na questão linguística da língua árabe, a palavra é a mesma. A questão muda quando nós estamos agora falando dos atributos. Os atributos de Allah, na perspectiva muçulmana, islâmica, não são os atributos, apesar de ter muitos que batem, mas os atributos principais que nós temos do nosso Allah, estou falando agora do cristão na língua árabe, estão em choque com a perspectiva muçulmana. Vou dar um de muitos exemplos. Por exemplo, na perspectiva cristã, Deus, Allah, para o cristão, é Pai do Senhor Jesus Cristo. Na perspectiva muçulmana, Allah não tem filho, Allah não gera e não é gerado, ele não é pai, ele não pode ser chamado de pai, ele é o Todo-Poderoso único. Então, quando nós entramos na questão dos atributos, alguns são iguais. Allah, Criador para os muçulmanos, Allah, Criador para os cristãos. Mas, resumindo, os muçulmanos não têm o conhecimento do Allah, do nosso Deus, porque eles rejeitam a Jesus. E o Evangelho diz que só podemos conhecer a Deus por meio de Jesus. Então os muçulmanos não conhecem o verdadeiro Allah, o verdadeiro Deus, por rejeitarem a Jesus. Eles só poderão ter acesso a conhecer o verdadeiro Deus
se conhecerem a Jesus. Nós temos um site que algumas vezes está no ar, outras não estão no ar. Às vezes somos atacados nessa área do nosso site, mas o que tem dado bastante certo é o nosso Facebook. Você pode clicar lá, é Missão Evangélica Árabe do Brasil. A gente tem informação sobre treinamento, aonde nós estamos, aonde está sendo oferecido o nosso seminário Islã Sem Véu. A gente grava vídeos. Ou você pode escrever um e-mail para contato.mea.brasil@gmail.com. Então você vai nos achar aí nas redes sociais ou ir fazer uma visita para a gente lá em Foz do Iguaçu, tomar um café. Eu pago, mas o doce árabe você paga e aí a gente conversa um pouquinho. O Conversa Pública de hoje fica por aqui. Até a próxima.